Sabe por quê o método Pilates ele perde tanto para o yoga? Não é porque o yoga é muito mais antigo do que o Pilates. Existe um porquê muito forte por isso, para isso acontecer. E isso é de responsabilidade dos seus professores, dos instrutores de Pilates. Quero conversar com vocês sobre esse tema que eu sempre falo muito sobre ele nos meus cursos, nos meus treinamentos. E eu quero conversar sobre esse assunto porque, apesar de ser muito polêmico, é um assunto que me faz refletir. Eu tenho certeza que vai fazer você refletir também. A maioria dos professores de Pilates, quando se formam, e quando vão para o mercado de trabalho, eles procuram apenas desenvolver exercícios novos e não entendem que o método, que é um método na realidade, não entendem que tem muita coisa por trás, que existe muita coisa por trás, que é preciso entender que por trás de cada exercício tem um significado, tem uma ideologia, Por que a maioria dos professores de yoga, e principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia, tem feito tanto sucesso, Se a gente for parar para analisar na própria rede social mesmo, professores de yoga, eles conseguem trazer uma comunidade, eles conseguem criar uma tribo muito forte. Não é simplesmente porque o yoga é muito antigo. Não é por causa disso, Não é simplesmente porque o yoga é muito mais conhecido, não é. É pura e simplesmente porque nós, como professores, nós, como propagadores do método, estamos errando. Porque a maioria dos professores de Pilates, a maioria dos instrutores de Pilates, as pessoas que trabalham, sei lá como se intitulam, cada um se intitula de uma maneira, não vive o método. O fato de você não viver o método, o fato de você não entender o método, faz com que você perca mercado para um professor de yoga. Faz com que você perca mercado, inclusive, para o próprio CrossFit. Que o CrossFit chegou com tudo no Brasil, derrubando um monte de estúdio de Pilates, um monte de empresas, de pessoas que trabalham com o método Pilates, inclusive levando professores de Pilates para viverem o CrossFit e apenas trabalharem com Pilates. Eu fiz CrossFit para eu entender o que era, porque como eu não tive isso na faculdade, então eu queria conhecer o CrossFit. Eu gosto, de conhecer coisas novas, até para eu poder a pessoa me perguntar, Débora, o que é o CrossFit? Eu vou saber dizer, eu vou poder dizer, olha, eu experimentei. E eu digo para vocês, se eu não trabalhasse com Pilates, eu provavelmente seria professora de CrossFit, porque o CrossFit, ele tem uma metodologia, ele tem uma ideologia por trás, que assemelha-se muito com o próprio Pilates até. Tem coisas diferentes, lógico, mas assim, provavelmente eu trabalharia ou com CrossFit ou com Yoga, que pra mim são coisas totalmente diferentes, que não daria pra fazer a mesma coisa, Eu acho que eu fugiria muito do que tem na minha cabeça para eu poder... E seria muito maluco, assim, seria muito maluco eu trabalhar com as duas coisas, eu viver as duas coisas. Pode ter gente que consiga, eu não consigo ver isso ser vivido dessa maneira. Assim como eu não consigo ver pessoas vivendo o Pilates e vivendo o CrossFit. O que acontece na maioria das vezes todas as pessoas que eu conheço que fazem isso, que trabalham com Pilates e praticam o CrossFit, eles praticam o CrossFit e estão vendendo o Pilates. Estão apenas vendendo, tentando vender. Porque com certeza é muito mais difícil ele vender, ele ter autoridade no Pilates fazendo o CrossFit do que viver o Pilates, Então, quando a gente pensa em estudar o Pilates, a gente não tem que pensar em estudar exercícios. A gente tem que entender o que é o método. A gente tem que entender a contrologia. Muita gente nem sabe que o método Pilates, na realidade, o nome original dele é contrologia. Então, a reflexão que eu venho trazer hoje para você é exatamente essa. Você precisa entender o método, você precisa entender a essência, você precisa pensar no método, você precisa viver o método. Não é todo profissional que faz isso, não é qualquer profissional que faz isso, não é qualquer profissional que está disposto a fazer isso. Eu conheço poucos, de verdade, eu conheço poucos profissionais que fazem isso. E normalmente esses profissionais, eles conseguem ter uma alavancagem muito grande.
Mas não são muitos, são poucos realmente, né? E não é fácil também. Por exemplo, tem pouquíssimos estudos científicos, né, do Pilates, da essência do método em si. E isso é muito falho, isso é culpa nossa, né? Porque nós não estamos nos dedicando a isso. Nós estamos provavelmente nos dedicando a qualquer outra coisa, menos o método que trabalhamos. E, gente, isso é ridículo. Isso chega a ser ridículo, porque se você trabalha com o método, se você diz que você vende o método, se você diz que você acredita no método, por que você não vive esse método? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender por que as pessoas têm tanta dificuldade de estudar a teoria do método. Quem conhece a minha história sabe que eu saí do método contemporâneo, né, e fui para o clássico. Né? Vamos, assim, de uma maneira mais clara, né, que eu acredito que hoje seja umas terminologias um pouco mais fáceis da gente explicar. Mas, assim, essa minha transição não foi nem de nome para nome, né? Não foi nem de para tipo de metodologia para outro tipo de metodologia. A principal diferença, o ponto principal que fez eu mudar foi exatamente o fato de eu entender que por trás da palavra Pilates existia um cara que pensava e que era muito bom no que ele pensava, aplicava, ele era muito bom no que ele aplicava e tudo que ele pensou e aplicou vale até hoje. Porque antes mesmo eu não sabia nem que existia, tipo assim, Joseph Pilates, foi ele, pronto, acabou, tô só trabalhando. E quando eu descobri, quando eu entrei que eu fiz essa transição de sair para nada, porque para mim eu não fazia Pilates, eu não fazia nada, eu misturava tudo e ao mesmo tempo não era nada, para poder entender o que tinha na cabeça de Joseph, tentar pelo menos, né, entender o que tinha na cabeça de Joseph Pilates, tentar entender o por trás do método, tentar entender os exercícios, por que aqueles exercícios são desse jeito, por que existe essa sequência, por que existem esses equipamentos, quais são os equipamentos que existem verdadeiramente, por que existem esses acessórios, por que eles foram feitos dessa maneira. Tentar entender realmente a cabeça das pessoas que vivem o método, qual é a transformação que esse método, esse estilo de vida, né? Porque o método Pilates é um estilo de vida, faz com as pessoas. Por que eu não... O ponto principal na realidade foi a frase, por que eu não estava atingindo os resultados que os cursos me diziam que eu teria? Por simplesmente não estar vivendo o método, por simplesmente não estar entendendo o método. E é muito louco isso, gente, é muito louco, porque trazendo a comparação novamente do próprio yoga do CrossFit, as pessoas que trabalham com yoga com CrossFit, eles atingem um resultado físico, mental, né, muito mais rápido do que quem trabalha com Pilates. Porque quem trabalha com Pilates só quer tirar foto. Quem trabalha com Pilates, a maioria, né, não vou generalizar, mas se a gente fizer uma busca na rede social, rapidamente a gente vê que a maioria maçante quer saber apenas de tirar foto, quer saber apenas, sei lá, talvez até do dinheiro no final do mês. E não entregar um método, um estilo de vida. E quando a gente faz isso, a gente não vê o resultado, a gente não vê o dinheiro chegar, porque a gente não vive o método, porque a gente não é consistente, porque a gente não é verdadeiro. E as pessoas percebem isso, mesmo na rede social. Na realidade, eu acho até que as pessoas hoje, elas conseguem perceber isso muito mais na rede social do que no dia a dia. Porque tudo agora é rede social, ainda mais agora nesse período de pandemia. Então, eu consigo visualizar que as pessoas veem muito mais isso na rede social do que no dia a dia. Pelo fato até do distanciamento social, né? Então, é muito interessante, é muito importante a gente analisar tudo isso, porque senão a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente tem de fazer com o método. Então, é muito, muito importante você tentar entender. Tá, Débora, mas beleza, você falou que eu tenho que estudar um método, mas o que eu vou fazer se você disse que tem poucos artigos? Gente, a primeira coisa que você tem que, na realidade, fazer é viver o método. Né? Então, como que eu vou viver um método que eu nem conheço? Conhece o método? Através do livro do Joseph. Muita gente, mas muita gente que trabalha com Pilates não sabe nem que existe o livro do cara. Eu era uma que não sabia. Trabalhava com Pilates há 5 anos na época e não sabia nem que existia um livro dele. Então, procura.
procura. Não é um livro caro, é uma bíblia realmente, né? Que não, tem a versão traduzida, a obra completa de Joseph Pilates. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu vou estudar o método, eu procuro por materiais que não têm figuras. A gente acaba sendo muito envolvido vendo os exercícios, né? Nossa, esse exercício aqui eu nunca vi, nossa, esse exercício aqui é muito difícil de fazer, deixa eu tentar. Então, a gente é muito seduzido por isso, né? A gente é muito seduzido por buscar novos exercícios, buscar novas ideias, né? Mas quando você busca entender o método, você consegue fazer o mesmo exercício de diferentes maneiras. E isso é muito interessante. Eu estava lendo um outro livro ainda agora que fala exatamente do Maurício de Souza. Eu sou apaixonada pelo Maurício de Souza. Desde criança, aprendi a ler com 3 anos, lendo gibi, né? Então, eu sou muito apaixonada por ele. E uma das coisas que ele fala, para ele estar no mercado há tanto tempo, né? Meu Deus, é muitos anos. É exatamente isso. Ele faz a mesma coisa de diferentes maneiras. E quando nós estamos dando aula, né? Vou trazer agora para minha realidade clássico. Débora, você vai passar o mesmo exercício todos os dias? Eu costumo dizer que assim, eu não vou passar o mesmo exercício, eu vou passar a mesma sequência, a mesma... Como é que eu posso falar? Tipo assim, a mesma ideia. Mas eu não vou passar o mesmo exercício. Você não vai fazer o mesmo exercício igual, né? Quem vai saber que está passando o mesmo exercício é o professor, o aluno não. O aluno ele tem que viver um exercício diferente a cada aula. Por mais que ele faça, por exemplo, uma aula inteira de The 100, que isso não existe, lógico, mas ele tem que viver um The 100 diferente em cada momento da aula. E isso é muito interessante, porque as pessoas que não conhecem o método verdadeiramente acham que tem que fazer exercícios novos todos os dias. Pra quê, gente? Sabe? E assim, acabam criando umas coisas até meio malucas. Eu olho e eu fico, meu Deus, gente, pra quê? Qual é o objetivo desse exercício, sabe? Eu já fiz muito isso, gente. Eu nem julgo mais, eu só fico com dó, não vou mentir, tá? Porque assim... a gente tem muito material, a gente tem, graças a Deus, muita coisa. A gente não tem comparado ao yoga, ao próprio crossfit, a gente não tem comparado. Mas a gente tem muito material. E a gente não tem tanto material como essas outras metodologias, porque a gente não vive o método. Porque se a gente vivesse o método, a gente iria se questionar muito mais. A gente iria questionar o método muito mais. A gente iria querer descobrir mais o método. Não apenas para ter um título, para ter um artigo publicado. Porque o que eu vejo muito é isso. Se tu for jogar na internet para procurar um artigo de Pilates, tu vai encontrar zilhões de artigos falando sobre flexibilidade. Pelo amor de Deus, gente. Só é isso que a gente trabalha no Pilates, é flexibilidade dor lombar, pelo amor de Deus. Não já chega, não? Eu já tô cansada de artigo desse jeito. E se a gente for olhar no yoga, no crossfit, tô dando esses 2 exemplos, tá? Pra gente ficar mais claro. No yoga, no crossfit, a gente vê um caminhão de opções, né? A gente vê um mundo de opções, né? Porque as pessoas se questionam, elas vivem um método e se questionam. Por que a gente não se questiona dessa maneira? Por que você não se questiona a esse ponto, né? Quando eu fui fazer a minha pós-graduação, eu tenho pós em biomecânica, cinesiologia e treinamento físico. Quando eu fui fazer a minha pós-graduação, eu entrei com um artigo, com um projeto de um artigo com o meu professor, e meu professor disse assim, mas Pilates não é treinamento. Eu falei, quem te disse que Pilates não é treinamento? Só que a minha pós-graduação foi EAD, então tipo, eu não pude nem bater de cara com o professor, né? A minha vontade era dar na cara dele, né? Mas tudo bem. E aí, eu questionei, eu falei, quem te disse que Pilates não é treinamento? Ele, não é um treinamento. Eu falei, claro que é, você nunca fez Pilates. Se você acha que treinamento é só musculação, esquece, tu não é professor pra mim. E aí ele meio que ficou assim, não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu não acredito que só a musculação salva, eu não acredito que só o Pilates salva. Não é isso, que salva é o movimento. Não interessa qual tipo de movimento a pessoa está fazendo. Tem gente que não gosta de musculação. Tem gente que não gosta do Pilates. Tem gente que não gosta de crossfit. Tem gente que não gosta do yoga. Só que para eu te provar que o Pilates é treinamento, eu preciso estudar. E você precisa me dar essa abertura.
Você precisa me liberar para isso. Se você não é capaz suficiente de fazer isso, me passa para outro professor. E aí eu acho que ele mexeu com o ego dele, né? Então ele aceitou, né? Pediu. Eu ia fazer uma outra coisa, uma outra abordagem que eu ainda irei fazer, mesmo que não seja no mundo acadêmico, eu irei fazer. Mas eu acabei fazendo uma pesquisa sobre os princípios do método, que eu nunca vi, na realidade, né? Eu achei pouquíssimo. Eu achei muito material assim, misturado, né? Falando de alguma coisa, trazendo os princípios. Então, assim, foi bem interessante, é bem legal. Eu vou disponibilizar, vou deixar aqui eu tenho ele no Drive, eu vou colocar o link aqui para vocês baixarem o meu material, a minha pesquisa. Mas assim, foi bem interessante porque foi uma visão que eu nunca tinha tido, né, do método Pilates em si. Foi muito, muito, muito importante, e eu uso muito essa pesquisa no meu trabalho, né, nos meus cursos de formação, e eu fico muito triste pelo fato de que a gente tem pouca coisa, de verdade. Então, se você está fazendo uma pós-graduação, alguma coisa do gênero, e você trabalha com Pilates, por que você vai fazer qualquer outra pesquisa e não Pilates? Né? Mas assim, não fica esse negócio de dor lombar e flexibilidade não, pelo amor de Deus. Me dá até uma preguiça, sabe? Porque a gente não trabalha só isso. A gente trabalha muito mais. Vamos fazer o diferente, né? E vamos colocar o método Pilates realmente para ser consolidado. Vamos consolidar o método, né? Vamos falar mais sobre o método, vamos fazer com que o método chegue nas pessoas de uma maneira diferente, né? De uma maneira que a gente consiga atingir realmente a mente das pessoas, porque a gente não atinge a mente das pessoas. A gente só quer dizer, algumas pessoas até atingem, né? Mentalmente, as emoções e tudo mais, através de uma foto bonita. Não era isso que Joseph queria, gente. Não era isso. Joe queria muito mais. Joe queria transformar as pessoas. Joe queria transformar a vida das pessoas. E essa transformação física e mental, ela está sendo muito exigida nesse momento. Ela está sendo muito pedida, porque na realidade tem uma frase que eu gosto muito de Joseph, que é: seu corpo é seu maior bem, ele guarda e reflete sua alma. Cuide dele como se fosse uma pedra preciosa e nós o lapidaremos. E existem duas casas, né, que a gente tem e que a gente precisa cuidar: o nosso corpo e a natureza. E vocês conseguem perceber o tanto que nós deixamos de cuidar dessas duas casas nos últimos anos? E vocês conseguem perceber como essas duas casas foram solicitadas nessa pandemia? Estão sendo solicitadas nessa quarentena? Porque muita gente adoeceu. E muita gente ainda vai adoecer. E quando eu digo adoecer, não é do coronavírus, não só, né? Mas da cabeça mesmo, né? Como nós podemos ajudar com o método que nós temos na mão? Como nós podemos salvar pessoas com o método que nós temos na mão? Já vi muita gente dizer que foi salva, né, pelo yoga, que foi salva pelo crossfit. Muita gente também já falou que, né, eu já ouvi muita gente dizer que foi salva pelo próprio Pilates. Mas a gente pode salvar muito mais. Se a gente começar a pensar no método verdadeiramente como um estilo de vida, se a gente começar a viver o método verdadeiramente como um estilo de vida, nós vamos conseguir salvar muito mais pessoas de depressão, de crise de ansiedade, de uma série de coisas, né? É muito interessante o método é muito importante, interessante. Cara, o método, gente, de verdade, o método Pilates, ele é muito incrível. Joseph Pilates era um cara muito foda, velho. Ele era um cara, assim, muito à frente do nosso tempo. Ele era um cara que ele... Não consigo, assim, é uma gratidão muito grande por tudo que ele fez, sabe? A gente precisa estudar mais, a gente precisa tentar entender mais, precisa buscar
mais pessoas que vivam verdadeiramente o método para estudar com elas. Senta do lado dela, escuta o que ela tem para falar, bate um papo com essa pessoa, liga para ela, manda uma mensagem, né, já que a gente está nessa fase de distanciamento, mas procura realmente viver o método, procura entender o método, né? Não somente ficar passando exercício por exercício, ficar inventando moda, ficar procurando equipamento novo, procurando acessório novo, procurando novidade. A novidade tem que ser o teu aluno, a novidade tem que ser você a cada aula, a cada exercício, a cada respirada nova. Tem que ser você de uma maneira muito diferente para fazer com que a gente tenha essa transformação, né, físico, mental e espiritual. Bom, é isso, a mensagem que eu queria deixar para vocês era essa: busquem viver o método e vocês vão conseguir atingir muito mais pessoas, vocês vão conseguir salvar muito mais pessoas. Espero que você tenha gostado, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu já disse que no vídeo anterior eu disse que eu vou voltar a fazer mais vídeos aqui sobre coisas que levam à reflexão no nosso mundo do Pilates, né? Coisas que nos fazem pensar verdadeiramente no método, nos fazem elevar o nosso espírito, né? Elevar o nosso nível de qualidade no Pilates e até o nosso nível de qualidade no nosso trabalho realmente, né? Resultados no nosso trabalho, de uma maneira geral, tá bom? Um beijo e até mais.